Gente, eu achei tão triste a história desse apresentador, porque... Ai, gente, é tão complexo nos dias de hoje. A gente ainda vê gente que diz que o coronavírus, que o Covid-19, que não é tudo isso. E aí depois, infelizmente, a gente vê, como é o caso do Stanley Guzmán, que veio a falecer justamente por complicações do Covid-19. Pra você ver, né, Kátia? Sempre, assim, a gente fala, a gente chama atenção. É triste demais. As pessoas nas redes sociais, tem muita gente que não acredita, né? Que realmente isso é sério, mas acredita isso é grave. Em doente, né? Exatamente. Então. E aí, o que acontece é isso. Às vezes algumas pessoas acabam também externizando isso na televisão, igual o caso dele, falando, enfim, incentivando algumas coisas, e aí acontece esse tipo de coisa. É porque a situação dele é até irônico falar, né? Porque, primeiro que Belo Horizonte está numa situação terrível, decretou lockdown. O Brasil inteiro. Todo. Você viu o pessoal Sim. do Amazonas? Demais também, os números beijo só a todos crescem. os brasileiros que a gente sabe que estão se cuidando e que mesmo assim, infelizmente, acabam pegando esse vírus terrível, né? Terrível. 20 dias atrás, com uma coletiva do prefeito lá de Belo Horizonte, alertando o quê? Que as pessoas evitassem passar as festas de fim de ano com a família. Aglomerações. E justamente o Guzmán, o que ele fez? Ele falou, não, eu vou passar. É lamentável, porque 20 dias depois, quer dizer, ele foi diagnosticado com a Covid, dia 4 de janeiro, internado em estado grave, perdeu a vida ontem. Quer dizer, 20 dias depois dele ter reagido dessa forma a uma orientação das autoridades, ele acabou perdendo a vida para a doença que ele, em princípio, que parecia não estava dando a devida importância. Mas ele é só um exemplo disso, porque se a gente fosse falar aqui de outros tantos que também, tem mesmo. vamos dizer, conhecidos, porque tem tantos anônimos que também estão fazendo isso. Sim, e isso é um muitos. desserviço, porque a gente está vendo, de novo, gente, a gente está mais de 5 dias com mais de 1000 mortes por dia no Brasil. Os números são... Sim, reflexo das viagens de final de ano. Que muita que gente vai a gente vai ver fevereiro. agora, hein? Sim, exatamente. Então. Gente, vocês viram as praias do Nordeste como estavam? Os famosos que Caraguatatuba? viajaram. Não, e os famosos que foram para todos os lugares que a gente conhece ali, Morro de São Paulo, todos os lugares, Trancoso, Jeri, esses lugares estavam empanturrados de gente, a gente só viu porque tinha alguns famosos lá e, consequentemente, você dá mais projeção ainda para a situação. É muito triste, gente. E aqui a gente não está julgando, não, o Stanley, muito pelo contrário. Sim, jovem. 49 anos, Então, gente, nossos jornalista. sentimentos para a família, né? Porque, gente, que triste. E formador de opinião, porque a gente está falando de um jornalista. Não que cada um, de alguma forma, conduta, é isso que você falou. Não importa a profissão, cada um dita a sua regra, dá o exemplo bom ou ruim. No caso dele, um jornalista... Mas quando você é um comunicador... Quando você tem essa lente na frente, né, Kátia? A sua responsabilidade é muito maior. É formador de opinião. Quando então, você é um assim, governante, quando você tem um cargo público, você tem que ficar muito atento a isso. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, gente. E não quer dizer que as pessoas estão pegando, é porque não estão se cuidando. Não. Porque a gente conhece gente, eu conheço, a gente conhece. A pessoa trabalha aqui, não vou dar o nome porque, enfim, né, não pedi autorização. Mas logo no começo da pandemia, esse funcionário era daqueles assim... fez home office, era o senhor álcool gel, era a máscara, e ele ficava super preocupado mesmo com tudo isso. Pegou a Covid-19, pegou o coronavírus. Graças a Deus não deu complicação nenhuma, mas uma pessoa que se cuida demais. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque o Stanley justamente fazia o oposto. Sim, o Stanley que deixa uma esposa, né? Deixa um filho também. Isso. É realmente uma situação complicada. A gente até tem um vídeo, né, dele ali falando no programa se rebelando, a palavra ali, mas a gente obviamente essa, não vai mostrar por uma questão de respeito, né, por toda a situação. Por uma questão da gente não fazer indiretamente a mesma coisa que ele fez, Exatamente. né? Exatamente. O que é irônico. Por isso que eu acho que usar a palavra ironia não é castigo, não é isso. Não é isso, é que não. todos nós Todo estamos mundo sujeitos. pode pegar, mesmo se Exatamente. cuidando. Então não é castigo da vida, não é isso, mas talvez uma ironia, né? De você não dar a atenção necessária àquilo que é pedido, de você se manter reservado e preservar quem você ama. Ok. A mãe não morreu, o pai, graças a Deus, porque é isso que ele falava muito. Não, eu vou passar com os meus familiares, vou estar com quem eu amo e eles não vão morrer disso. Amém. Que bom, eles não, mas eles sim. Então. Você vê? É uma muito ironia. Não, da e vida. além disso, tantas outras pessoas, inclusive comunicadores, pessoas influentes nas redes sociais, em todos os lugares, na televisão também, também falavam que, não, é mais tranquilo, Ué, não você sei viu o quê. aquela juíza? Então, Aquele desserviço dela? Aí eu te pergunto, como uma juíza
que tem uma capacidade, não sei se você em casa viu, ela estava num shopping e ela estava explicando como você burlar o uso da máscara. Você finge que toma um sorvete, faz isso. E ela gravando, e ela colocou nas redes sociais dela, eu te falo, uma pessoa com uma mentalidade dessa, com uma atitude dessa, ela tem capacidade... Não estou dizendo de faculdade, não estou dizendo cultural, eu estou dizendo de discernimento, de julgar o que é certo e errado. Tomar decisões tão importantes como juíza? Não. Que às vezes pode determinar a vida da pessoa? Sim, complexo. Pelo menos a gente põe em julgamento isso. É o mínimo. Você fala, nossa, que estranho. E o que eu vejo também, acompanha muita gente que pegou a Covid e aí, depois, óbvio, se recuperou, conseguiu se restabelecer, mas falou, nossa, eu achei que era muito mais tranquilo, ou achava que não era nada, e eu vi que realmente é muito sério, é muito grave, e aí muda o discurso. Isso acontece muito também. Eu tive amiga médica que fez isso. Sim. Ela falou, eu juro que eu não achei que fosse isso. Então. Pelo amor de Deus, tomem cuidado. Então, é difícil, gente. Para alguns pode não ser nada. Oi, Vi! Olá! Chega arrumando o tapete que eu sou Muito bem. virginiano. Eu nem vi tocar campainha. Olá. A porta estava aberta? Tava, eu entrei. Mantovani tem a chave. Tenho a chave. Tem chave para você. Pois é. A gente estava falando de como muitas vezes as pessoas, a gente falou infelizmente do Stanley que faleceu, e 15 dias antes dele ter o diagnóstico, ele estava justamente dizendo que a gente não devia se preocupar, resumindo. É inacreditável, né? A gente vê o quanto as pessoas estão negando a pandemia, né? E vivendo nesse negacionismo, que é uma coisa muito triste. E mais de 1.000 e tantas mortes ao dia, já há 5 dias no Brasil.